12 anos com mulheres vítimas de violência. Há 2 anos, ela também assiste ou atende homens autores de violência. É terapeuta, assistente social e vai conversar com a gente a partir de agora. Estou aqui com a assistente social e terapeuta Lucivânia Lisboa, ou simplesmente Luci Lisboa. Boa tarde, Luci. Boa tarde, Divanilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Princesa FM. Só para as pessoas conhecerem e entenderem melhor, você é assistente social, guarda efetivo do município, né? Sim. Você é assistente social e terapeuta. Isso. Eu sou assistente social como servidora do município e terapeuta, onde eu faço atendimentos externos. São duas profissões. Você exerce a função de terapeuta na iniciativa privada. Então, exatamente. Né? E você há 12 anos vem lidando com mulheres vítimas de violência. Como é que é isso? Então, desde a faculdade eu comecei estudando sobre esse tema. E assim que eu fui efetivada aqui em Itabaiana, surgiu a oportunidade de assumir a coordenadoria da mulher. E quando eu assumi essa coordenadoria, eu comecei a acolher mulheres, a fazer campanhas sobre esse tema, já que já era algo que eu vinha da graduação e do mestrado. E aí eu me reconheci ouvindo essas mulheres que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Você? Exatamente. A estudiosa... Você ouvindo suas pacientes, isso, você conseguiu se identificar como uma vítima. Isso. Começou a ouvir os passos a passos e eu entendi que para mim só faltava apanhar, porque eu já estava no caminho da violência, eu já estava sofrendo violência psicológica absurda. E aí eu comecei terapia. Para romper o relacionamento e para poder me trabalhar, para não viver mais isso, porque eu queria entender como é que uma mulher que tinha tanto conhecimento, especialista em gênero, especialista em violência doméstica, estava vivendo uma relação onde ela não se reconhecia, onde ela precisou ouvir outras mulheres. E aí na terapia eu comecei a identificar que isso é tão naturalizado no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos meios, que a gente não reconhece como violência. Você viu que a prática é diferente da teoria, é isso? Não. O que acontece? Na prática, no dia a dia, na nossa cultura, até então, que já vem mudando muito, violência era se você apanhasse. Sim. Inclusive, é uma frase muito comum dos homens agressores, mas eu nunca te bati. E aí, só que quando você vai para a lei, existem 5 tipos de violência. A psicológica, que para mim é a mais brutal de todas, é a que eu vivia constantemente e eu não percebia. Né? É quando você é diminuída, quando na própria relação você começa a sentir como se você fosse doida. Você vai reclamar de algo, a pessoa coloca que você está errado. Você vai passando por diversas situações onde você vai sofrendo afastamento da família, dos amigos, e você não vai percebendo. Por quê? Porque a nossa sociedade construiu o ciúme abusivo como um fator de proteção. Ele me ama. Eu já ouvi de pacientes dizer pra mim, eu acho que meu marido não me ama porque ele não tem ciúmes. Pra você ver como ela estava acostumada naquele ciclo antigo. E aí quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me interessar. E aí veio a pandemia, eu comecei a fazer vários cursos e comecei a trabalhar com esse tema. Inclusive, eu lanço vídeos quase que diariamente no YouTube, no Instagram, que vai trabalhando vários temas, porque eu identifiquei o seguinte, não bastava você saber sobre violência. Eu sou o maior exemplo. Eu sabia muita coisa sobre violência, sou mestre em violência contra a mulher. E eu estava vivendo. E aí eu identifiquei que eu precisava entender qual era a raiz, qual era a origem que leva uma mulher a viver isso e um homem a causar isso. E aí a gente vai para onde? Para nossa criação. A gente vai para entender como é que foi a nossa família. Como é que eu via a versão de uma mulher e a de um homem? Como minha mãe, minha avó. A relação do seu pai com sua mãe. Isso. A relação do meu avô, dos meus tios. E aí você vai vendo, quando você vai, isso não é só para relacionamento não, isso é para dinheiro, isso é para amizade, para trabalho. Você vai vendo que você vai replicando alguns cenários. Por quê?
Porque se eu fui criada naquele ambiente, eu acho que aquilo ali é uma coisa normal que existe. Por exemplo, se eu... se habitua àquela situação, você considera aquilo normal, ainda que não seja. Isso, porque a nossa mente, ela só consegue assimilar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Não adianta eu chegar para o senhor e falar uma palavra, vamos dizer, se eu falar, pense no avião, você vai pensar, porque você sabe que é um avião. Se eu falar, pense, e eu dissesse uma palavra que você desconhecesse, de um objeto que você desconhece, você não iria pensar, porque você desconhece. Bem assim são nas relações. Aí, o que a gente vê nos atendimentos, principalmente como assistente social, que aí termina um relacionamento abusivo, aí o que acontece, Edvanildo? Ela vai, encontra um novo companheiro e parece que só mudou o CPF. E aí ela chega pra mim e diz assim, bem que minha mãe estava certa, porque ruim com ele, pior sem ele, que todos os homens são iguais. E muitos homens também vivenciam relações, é minoria, mas existe, a gente tem que estar muito atento a isso. Que só troca o CPF, diz, nossa, eu só troquei o nome. E aí, onde é que está o problema? É que as mulheres são assim? Não, porque se fosse todas assim, o seu amigo não teria um relacionamento bom. Isso significa que você está viciado num padrão, onde você busca aquilo sempre. E aí, é na terapia que a gente identifica de onde vem esse padrão, onde é que está essa dor. Porque se eu der um tapa na minha mão, uma vez vai doer, duas vai incomodar, e se eu passar o dia todo machucando, por mais que seja leve, ele vai abrir uma ferida. Essa ferida foi aberta na infância, na adolescência, onde você acredita que você não merece um relacionamento positivo, onde você acredita que só existem homens e mulheres daquele estilo e você vai. E nisso você vai o quê? Formando famílias que vão repetindo padrão e padrão. E na terapia a gente consegue quebrar o padrão. E quando a gente quebra o padrão, a gente dá a chance de uma nova história, para a família como um todo, não só para aquela pessoa. Lucy, e essa coisa do homem violento, você está há 2 anos já também lidando com essa situação. O que é que muda em relação à mulher? A mulher é a vítima. Mas você acabou de dizer que também há casos que o homem também é vítima da mulher. E como é que você consegue, na questão dos homens, como é que ele consegue se identificar violento? Sim, com muita dificuldade. Por quê? Porque foi o que ele aprendeu. Ele acha que uma palavra que ele disse não é nada. Você não está se referindo à violência física por si? A física eles ainda justificam. Eles justificam que estava estressado e que perdeu o controle. E principalmente justificam pela bebida. E aí eu pergunto, se você estava bêbado e irritado, por que você não brigou com o dono do bar que cobrou a conta? O parceiro que levou ele para beber. Ou o parceiro que levou para beber e não quis dividir a conta corretamente. Você não briga. Você só vai brigar dentro de casa com uma pessoa que você visivelmente vê que não tem a força. E aí é onde ele começa a identificar que a bebida é um fator que favorece, sim, mas não é o fator que determina. O fator que determina é a forma como ele vivencia a relação dele. Porque tem homens que não precisam da bebida alcoólica para atacar, para agredir, para machucar. Não. E aí a gente começa a trabalhar, para trabalhar com o homem, a gente começa a trazer ele para o outro lado. Como é que ele se sentiria se ele fosse cobrado desta forma? Se ele fosse sufocado desta forma? Entende? E aí é onde ele vai começando a reconhecer. É difícil? É difícil de reconhecer. Todos nós temos dificuldade de reconhecer quando a gente está errando. Muito difícil. Mas eu acredito que o trabalho é um trabalho de plantar sementes, que ele vai modificando e principalmente... Eu não acho que seja difícil reconhecer, é difícil admitir. Talvez ele reconheça para ele, mas não admita. E eu acho que mais difícil ainda é a mudança. Mas, quando a gente coloca as possibilidades de uma boa relação, se houver uma mudança, isso já é um incentivo. Porque a partir do momento que você identifica, é quando eu chego e digo assim, você quer ser um homem, tem 2 cenários. Que chega em casa, vamos dizer, eu vivenciei isso na casa de uma colega que eu achei extremamente assustador. Tava eu, minha colega, a mãe dela, as irmãs, todo mundo brincando, rindo, assistindo a TV.
Isso eu tinha uns 12 anos. E aí, quando ouviram o barulho do portão, todo mundo silenciou, desligou a televisão, desligou tudo, pediu para que eu fosse embora. Você estava na casa de uma família. E eu não entendi, eu disse, o que aconteceu? E aí, minha colega, não, porque meu pai não gosta de barulho, não sei o que, ele chega e começa a reclamar. E eu, antes de sair, eu ouvi ele reclamando. Aí eu pergunto ao homem, você quer ser o homem que na hora que você bate no portão, todo mundo fica assustado? Ele não é respeitado, ele é temido. Temido. Ou você quer ser o homem que na hora que bate no portão, todo mundo sorri? Eita, coloca outro prato, meu pai chegou, a criança vai até ele e sorri. Isso. E é isso que a gente tenta trazer, que eu tento trazer enquanto paciente ou enquanto usuário na assistência que chegue a gente de alguma forma, que é essa vida que ele quer, ser temido, assustar, terminar os seus dias de vida com os filhos, ou abandonando ou fazendo coisas contra a vontade porque não tiveram amor. Quando você não tem amor, para você devolver é difícil. São poucos os filhos que conseguem passar por cima da dor. Ou se é aquele homem que consegue chegar em casa, ter uma mulher para poder explicar, olha, o dia foi péssimo, tive prejuízos, me irritei com aquele vereador, fiz isso, fiz aquilo. Não é tão bom você chegar em casa e soltar? E ter chegar em casa e você ter um porto seguro, você ter com quem dialogar, alguém que lhe ouça, que lhe compreenda. Isso. Pode até não concordar, né? Mas compreender, ouvir, lhe dar a oportunidade de descarregar, de extravasar. Isso. E eu lhe digo como terapeuta, eu dou um conselho às mulheres, às vezes o homem não quer a solução, ele só quer ser ouvido. Quando o seu companheiro estiver conversando, não tente dar a solução. Ouça, ele só quer ser ouvido. Entende? Uhum. E a maioria das pessoas também não querem solução, ela só quer ser ouvida. Porque quando a gente fala, automaticamente até a gente começa a resolver dentro da gente. Até porque quando a busca pela solução, vem o pedido de socorro, né? Me ajuda. Isso, exatamente. E é nisso que, infelizmente, a gente está vendo. Eu visito casas como assistente social, como terapeuta não. E é muito dolorido ver o quão está desestruturada as famílias. Então, quando a gente fala dessa geração, essa geração está sendo criada por uma outra geração. Uma geração que está reproduzindo a violência. E hoje a gente tem a chance, enquanto mulher, de sair da relação. Tem. Todo mundo que está ouvindo aqui o programa Na Boca do Povo sabe muito bem que existe a Lei Maria da Penha, que a gente pode se divorciar e tudo mais. Mas eu te digo o seguinte, e reproduzir isso depois e depois. É preciso que a gente conheça. A ideia não é sair da relação, é resolver a relação. Algumas relações você precisa sair. Porque ela chega num estágio que não tem mais Ela chega jeito. no estágio que ou você sai ou você se afunda junto. Ou você até corre o risco de ser morta dentro. E aí, Lucy, quando sai da relação, o que leva essa pessoa dentro de uma relação dessa? E aí, como isso não vai refletir numa relação nova? Vai, infelizmente, se a pessoa não se trabalhar. Se ela não for trabalhar isso, conhecer por que ela viveu aquilo e ela aceitou aquilo. Primeiro, ela vai se sentir culpada. É horrível. Se tem um sentimento que para um ser humano é a culpa. Você não anda. Se você se sentir culpado, você não anda. Muitas mulheres sofreram violência e elas se sentem culpadas. E quando eu falo da terapia, do autoconhecimento, não é para se culpar, é para entender onde é que está o seu vazio que um mandou preenche. A gente é viciado em coisas ruins e inclusive em dores às vezes. E a gente não percebe. É tanto que às vezes a gente encontra uma pessoa que nos faz tão bem e a gente começa a esperar o pior daquela pessoa, porque a gente acha que não merece aquilo. Olha, eu atendi uma paciente que era o seguinte, ela vivia com um cara que não deixava ela sair para lugar nenhum, era quase um cárcere privado. Ela só saía para trabalhar. Depois de um tempo, e aí a gente está em terapia, eu comecei a conversar com ela, esse relacionamento acabou, ela tá em um outro, já tem um tempinho. E aí eu digo assim, por que você não... Eu pergunto como é que ela tá saindo? Tá? Não, e por que você não sai? Ah, porque eu falo com... Vou dar um exemplo, um nome falso. Com José, vamos sair, José não gosta de sair. Mas José lhe impede de sair, porque eu já fiquei assustada, será? Ah, não, ele disse, eu vou lhe levar, eu vou te buscar. Você pode me ligar, é que eu não gosto. Aí, por que você não sai lá? Porque eu tenho medo. Porque eu acho que José vai, quando eu voltar, vai fazer o que o outro fazia. Entende? Mas ela tem que fazer... Ela tem que tentar uma vez. Então, mas aí ela só identificou isso. Ela só identificou isso na terapia. Na outra semana ela falou, olha, ele não só fui, ele foi me buscar como na outra vez ele foi.
Entende? Ela identificou que ela não está mais com o antigo companheiro. Mas isso aí é um processo de terapia, né? As pessoas não são iguais. Não. Pode ter certeza. Existem homens e mulheres muito bons. Existem homens e mulheres feridos que, infelizmente, se não se cuidarem, vão ferir em você. É como eu digo, olha, ou você cuida da sua ferida ou você vai sangrar no outro. E o outro não merece. Entende? Ô Luci, você é funcionário do município, você tem a sua atividade como assistente social. Mas você também atua na iniciativa privada como terapeuta. Sim. Você não tem uma estrutura física montada para atender. Como é que as pessoas podem fazer para chegar até você? Então, eu atendo online. E aí, as pessoas podem chegar para mim através do Instagram, que é o @LuciLisboa, 2 underlinezinhos. Vai estar lá uma imagem minha com uma blusa lilás, ele todo lilás, meu perfil. E a pessoa pode entrar, mandar um direct e também por telefone, que é o 7999974-6525. 7999974-6525. Isso. 7999974-6525. Exato. Luci Lisboa. E aí você vai fazer atendimento como em domicílio? Não, o atendimento... Ou é online? É online. No momento está sendo online, mas existe um projeto que eu acredito que é até final do ano de ser presencial. Você trata tanto das questões que envolvem a mulher, tanto como das questões que envolvem homens. Isso, as questões no geral. Mas só nessa linha de relacionamento ou outras questões? Outras também? questões. Eu só não atendo crianças e adolescentes. E se tratando de adulto, fora da questão de relacionamento, homem e mulher, qual seria uma outra situação que caberia uma pessoa buscar o seu serviço profissional? Pronto. Geralmente, infelizmente, ainda as pessoas procuram já quando estão doentes. Ou com diagnóstico de ansiedade, de depressão e todos os outros. Mas eu indico uma pessoa que quer realmente... Sabe quando você se sente presa? Tipo, eu cheguei aqui, conquistei isso, eu não consigo sair do lugar. Significa que você não está se reconhecendo por inteiro. Então, geralmente, as pessoas quando estão com alguma dificuldade de avançar ao próximo ponto financeiramente, muitas vezes a gente acha não merecer. Esse não merecimento, a gente fica ali fiel aos padrões da família, a gente não consegue nem seguir. Ó, pra você ter uma ideia, eu atendi uma pessoa que ela vem de uma família bem humilde e ela comprou um carro. E ela chegou para o atendimento e disse assim: eu tô assustada, eu não consigo tirar o carro da garagem. Aí eu disse, vamos conversar, pode ser um medo, pode ser o quê? Só que durante os atendimentos eu identifiquei que não tinha nada a ver com medo de dirigir e de bater. Ela se achava culpada porque ela tinha um carro e a família dela nunca teve. Ah, meu pai. Pra você ver como a nossa mente é, né? A conquista dela, ela alcançou, e aí? Isso, mas se você falar assim, a outra pessoa não aceita. Ela acha até que o problema não é esse. E aí a gente veio trabalhando a questão de que a gente pode pertencer a um grupo familiar, mas a gente não precisa ser igual. E você ter não quer dizer que você tirou de ninguém, entende? Assim, então a expressão ser humano é complicado não é à toa não, né? Eu diria que o ser humano é complexo. E quanto mais... Porque rapaz, dificulta no mínimo, no nada. Do nada, você cria uma dificuldade, cria uma barreira, cria um empecilho, cria um problema. Mas o problema não é nem o empecilho. O problema é se você não reconhecer qual é o empecilho. Porque ela não estava reconhecendo. Enquanto ela achava que o problema era medo de dirigir, ela não ia sair da garagem. Quando ela identificou que o medo não era de dirigir, mas era o julgamento da família, aí ela conseguiu sair. Você já lidou com alguém que se esconde por se considerar feia, por exemplo? Eu já lidei com pessoas que buscam ficar feias com medo de sofrer um novo abuso sexual. Nossa, como é que funciona isso? A pessoa começa a comer compulsivamente, engordar, não se cuidar. Se desganhar, se larga, isso, se traja mal, se veste, não se cuida, se esconde. Isso, aí ela disse, não, é porque eu tô com medo, é ansiedade, depressão. E quando a gente vai buscando no fundo, onde é que saiu essa... Qual foi o momento que você mudou? E aí ela foi pós isso, aí a gente identifica, ela tá com medo de sofrer um novo abuso, por isso ela busca se tornar feia. Isso é um exemplo, entende? Só que você só identifica isso no processo terapêutico. No dia a dia você vai ouvir muita opinião que não vai bater.
E só identifica quando você estiver aberto. Porque não adianta eu ficar fazendo perguntas se a pessoa não responder. Repete seu contato para o pessoal de... Pronto. É o 799 9974 9974 6525. 6525. E no Instagram. No E no YouTube tá Lucy Lisboa Terapeuta. No YouTube, Lucy Lisboa Terapeuta. Botou lá Lucy Lisboa Terapeuta no YouTube. Sim. Tem muitos vídeos seus lá. Tem vídeos. Vídeos explicativos. Isso, que eu vou trabalhando diversos temas que a gente vai abordando. Por exemplo, ontem eu lancei um vídeo no Instagram que fala sobre verdades. Quantas verdades a gente tem sobre a gente? Às vezes as pessoas colocaram na nossa cabeça, você é atrapalhada, você é isso, você é aquilo, e você foi levando como verdade. E aí eu chamo para que no processo terapêutico a gente comece a desafiar essas verdades. Só para a gente pensar, você falou no começo, você falou da sua própria experiência. Sim. Hoje você está resolvida? Sim. Se eu não estivesse resolvida, eu não conseguiria trabalhar com homens que cometeram violência. Eu identifiquei muito isso. Por quê? Porque eu consegui identificar qual era a minha parcela, a minha ferida que eu tinha, que foi por muito tempo, não hoje não mais, mas por muito tempo a ausência paterna, que eu buscava e que eu acabei atraindo na minha relação uma pessoa extremamente abusiva psicologicamente. E aí quando eu comecei a me fortalecer, me conhecer, saber as minhas qualidades, a minha força, os meus defeitos que eu deveria melhorar, e aí você trava, é incrível. Até você cria uma barreira que nenhum homem mais desse perfil chega perto de você. É possível identificar no início de uma relação, numa paquera, num namorico, um perfil abusivo, um perfil violento? Sim. Primeiro ele chega maravilhoso, um príncipe no cavalo branco. E aí você tem que ter muito cuidado com os exageros. Os exageros é para esconder algo. Tudo que eu exagero, eu tô tentando esconder algo. Isso é fato. Aí com um pouco a pessoa vai começar a diminuir você indiretamente, sem você perceber. Por exemplo, se eu tivesse com um relacionamento abusivo hoje, veja como seria a fala. Tô indo dar uma entrevista lá no Edvanilson, na Rádio Nova Princesa. Vai fazer o quê? Isso não vai crescer, isso não vai. Não vai adiantar, não vai adicionar nada. Não vai lhe adicionar nada. Só que de uma maneira que parecia cuidado. Só que não é cuidado, é tipo frear. Porque quanto mais você avança... Desestimular você, tirar a importância daquilo que você buscou. Exatamente. Seria um exemplo. Começa a lhe afastar de todo mundo. Nenhuma amiga sua presta. A família cria um atrito para que você se afaste da família, ele também se afasta. E aí, quando você perceber, você está sozinha, sem projetos, sem sonhos, algumas até sem profissão. Eu vou, às vezes, para colégio e eu chego para as meninas, por favor, não largue a sua escola por nenhum homem. Um homem que lhe quer bem, ele vai lhe incentivar a fazer a faculdade, não é sair da escola. E aí você vai percebendo isso, o ciúme exagerado. Olha, uma coisa que às vezes eu escuto, não, se você me deixar, eu me mato. Ele não vai se matar, mas ele pode lhe matar. Tome muito cuidado com esse início de namoro. Se você me deixar, eu lhe mato. Não, se você me deixar, no início do namoro é assim. Se você me deixar, eu me mato. Ele disse que se mata. Certo. Aí eu ligo pra ela, não mata não, ele te mata. Cuidado. Então quando o cara disse uma coisa, cai fora, né? Cara, porque se uma pessoa não tem estrutura pra começar um relacionamento e terminar bem, é outra coisa que você tem que ter cuidado. Você tem que analisar o seguinte, é uma coisa que eu falo às vezes com minhas pacientes, quando elas vão ser mãe. Você já parou para analisar, e não é desejando e nem sou a favor do divórcio, mas se você se divorciar hoje, você confia nesse homem como pai do seu filho ou de sua filha? A gente tem que pensar. A gente não garante um relacionamento pro resto da vida. E a gente vai ter filhos com guarda compartilhada, com finais de semana na casa de um homem. Se você não confia, que relação é essa? Então, antes da gravidez, a confiança. Com certeza. Você tem que confiar que aquela pessoa é alguém para estar com você. E na sua ausência, se você morrer hoje... Mas o processo conceptivo ele não tem muita responsabilidade, não. Ele é instintivo, ele é casual até. É por isso que as famílias estão tão desestruturadas. E aí o que é que vai acontecer? Essa criança vai repetir o cenário do pai e da mãe. É raro, mas acontece muitos casos de pessoas que tiveram pais ausentes serem excelentes pais, mas a grande maioria vão se tornar péssimos pais. Lucy Lisboa, 79999746525, ligue,
marco com ela uma conversa, uma terapia, uma sessão, como é que é o Isso. nome? A gente primeiro marca uma conversa para explicar o processo terapêutico e depois a gente marca as sessões. Pode ir lá no YouTube, Lucy Lisboa terapeuta. Tem muitos Tem vídeos lá. e no Instagram. E no Instagram, todo lilazinho, né? Lucy Lisboa também Lucy lá. Lisboa com 2 underline. Isso. E você chega. Mas botar lá na busca Lucy Lisboa, chega, né? Chega assim. Tá bom. Obrigado pela presença, viu?